Canoa Grande FM, a rádio da alegria. Bom dia, amigo ouvinte da Canoa Grande FM. É um prazer sempre a gente estar aqui nesse domingão com você. O pessoal está em casa, está descansando. Essa é a programação da alegria. Hoje, entrevistando mais uma vez aqui em nossos modestos estúdios, deputado estadual José Carlos Escrevinato, conversando com a gente aí. Bom dia, deputado. Bom dia. Satisfação falar com você nesta manhã de domingo, último domingo aí do mês de maio desse ano. Falar com a comunidade de Iguaraçu através da Canoa Grande FM 91.3, para a gente poder discutir com referência a assuntos aí do desenvolvimento do estado do Paraná, que é importante para que as pessoas tomem conhecimento em todo o estado. Beleza, então. Vamos começar então com os primeiros meses de governo aí, à frente da Assembleia Legislativa, o senhor representando a gente, e os trabalhos aí do governo, como é que estão ocorrendo aí, porque só se tem um assunto na mídia, mas vamos lá, comente com o pessoal aí sobre os trabalhos aí que tem ocorrido. Realmente, esse ano, em função da economia nacional aí, o governo do estado, o estado do Paraná não podia estar diferente, uma crise muito intensa, uma crise que assola sobre os estados e que dificulta aí o andamento dos trabalhos. O governo não atrasa salário, não atrasa pagamento, principalmente de hospitais, por livre iniciativa, não atrasa esses pagamentos porque não quer. Tem o feito porque não tem recurso financeiro para poder fazer. E logicamente a tributação que veio aí sobre o cidadão, uma tributação bastante intensa, né, IPVA, aumento da alíquota de ICM, isso daí dificulta muito. E não existe mais condição hoje, de hipótese alguma, de querer tirar mais recursos do cidadão através de tributo. Então cabe ao governo organizar o sistema e fazer com que, através da sua programação, possa sair da crise e pagando aí os seus compromissos e resolvendo as ações gradativamente. E essa semana, Ricardo, foi uma notícia até interessante que mostra já uma recuperação da administração, e essa recuperação é feita na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem obrigação constitucional de fazer investimento aí de 12% da receita líquida do Estado, e essa semana o Estado do Paraná está liberando aí para as prefeituras e para os hospitais filantrópicos, enfim, para todas as unidades que têm convênio com o governo do Estado, um recurso bastante acentuado. Para o município de Iguaraçu, um recurso para a continuidade das ações aí da saúde, continuidade da unidade básica que está sendo construída aí no município, e o Estado está liberando aí na terça-feira um valor suficiente aí de todas as demandas, né, passadas aí, atrasadas, que tinha referente a essa unidade. Isso é importante. E nós vamos ter também, daqui mais um pouco, condição de poder, através do governo do Estado, fazer uma discussão para que se libere mais alguns recursos, até para equipamento aí das unidades de saúde do município de Iguaraçu, para poder facilitar o atendimento aí por parte da administração do São Aurélio. Então isso mostra de que as ações estão iniciando aí seu acontecimento, embora demorada, né, já que passaram 5 meses aí da administração, mas o governo está firme aí na condição de poder reorganizar o Estado. Tivemos uma ação muito importante, que foi um trabalho pessoal, onde nós conseguimos aí diminuir a tributação de ICM, que estava programado 18%, e conseguimos retroagir aí para 12% sobre os medicamentos. Foi um trabalho pessoal que tirou do governo do estado 100 milhões de reais de tributo. E logicamente esses 100 milhões de reais de tributo está sendo distribuído aí a toda a comunidade do estado do Paraná pela não majoração dos índices de ICM no medicamento. Era 12%, é 12%, estava programado para ser cobrado 18%, todos teriam um aumento no medicamento aí de 6%, e nós conseguimos retroceder essa alíquota, voltando aí para os 12%. Uma ação importante que ajuda o sistema do estado do Paraná de produção de medicamentos e automaticamente ajuda o consumidor
porque não está pagando esse ICM, né, majorado por parte do governo do estado. Então são ações importantes, vamos falar também aí de febre aftosa e tantos outros assuntos que realmente estão aí dando condição para o estado do Paraná, nesse momento de dificuldade, tocar aí os seus procedimentos. Falando da minha área então, que já comentou, a gente está sabendo aí de uma boa e de uma excelente notícia até para o final do ano, o pessoal aí a respeito da febre aftosa. Então, por favor, deputado. Nós vamos ter amanhã uma reunião aberta na Assembleia Legislativa. Nós estamos à frente, junto com o deputado Anibele, junto com outros companheiros deputados, discutindo o Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é muito importante. O Paraná livre de febre aftosa sem vacinação vai dar condição para se abrir o mercado internacional e o setor frigorífico e, acima de tudo, o produtor rural, conseguindo com isso um ganho melhor aí no teu trabalho. Essa reunião, essa audiência pública é feita amanhã. Nós convocamos aí, convidamos todo o setor produtivo aqui da região oeste do Paraná, os frigoríficos, as cooperativas que trabalham muito com a suinicultura, para poder discutir esse assunto. E esse assunto demora um ano. No momento que o Estado pede a liberação, demora um ano para a gente conseguir essa liberação do Paraná livre da febre aftosa sem vacinação. E o Estado não quer ter a responsabilidade de fazê-lo sozinho. É preciso que a sociedade participe. A sociedade está participando nas discussões e amanhã nós teremos lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas até as 13 horas da tarde, aí, uma audiência pública ouvindo a sociedade e discutindo esse tema do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. Com isso abre o mercado europeu, logicamente você consegue um melhor preço na produção do estado do Paraná e você consegue com isso também fazer um repasse ao agricultor, a quem trabalha na suinicultura, principalmente na suinicultura, que é o caso aqui do oeste do Paraná, e você consegue fazer com que ele tenha uma remuneração melhor pelo seu trabalho. Então são assuntos importantes. Estamos trabalhando também aí um assunto que envolve o setor de transporte do nosso estado, os caminhoneiros aí que transportam a safra e que tem a movimentação aí para o Porto do Paranaguá. Nós faremos uma visita lá também essa semana, possivelmente, para poder discutir e ver a condição de que o caminhoneiro tem quando chega no Porto do Paranaguá. Então são assuntos que envolvem aí o setor produtivo e que a gente está a cada dia aí trabalhando para poder ajudar, contribuir com o conhecimento adquirido ao longo de mais de 33 anos aqui na vida pública no município de Toledo, para poder auxiliar o desenvolvimento do nosso estado do Paraná. Eu acredito que para fugir dessa crise só tem um jeito: emprego e geração de renda, né? O estado fazendo a parte dele. É difícil também porque o pessoal às vezes não sabe, mas existe um pacto federativo, né? E nós ficamos com as migalhas, né? Na verdade, prefeituras aí em volta de 13%, estado em torno de 25%, e o restante fica lá em Brasília com quase mais da metade dos recursos aí. Está tendo uma grande discussão sobre isso, mas vamos ao assunto mais polêmico então, deputado, a respeito da greve. Eu vi alguns posicionamentos. Nós estamos trabalhando bastante com referência à solução desse assunto. Tenho podido contribuir com o governo do estado em muitas reuniões que nós fizemos e avançamos bastante. A perspectiva inicial era a impossibilidade de dar qualquer reajuste do servidor público nesse ano. E como servidor público aposentado que sou, a gente tem uma responsabilidade de poder não tirar conquistas da categoria ao longo do tempo. E estamos trabalhando aí para que o Estado consiga fazer o repasse aí de toda a infração públicos, que hoje o servidor público do Estado pede os 8,17. O Estado, na negociação que nós fizemos na última quarta-feira, encaminhou o projeto de lei à Assembleia Legislativa, dando parcelado 3,45 e completando aí a defasagem salarial no mês de janeiro e já dando toda a infração aí do ano de 2015, de janeiro a dezembro de 2015, já garantindo para 2016. Tem uma discussão hoje com a liderança aí do Fórum dos Servidores Públicos que não estão aceitando na íntegra o que o governo coloca. Então nós vamos rediscutir essa semana, estamos aí tendo a oportunidade de poder dar a nossa opinião
E a minha luta é para que a gente recomponha. Se houver algumas perdas, que elas sejam mínimas para a categoria e que a gente consiga repassar o máximo possível nesse momento de crise que vive o Estado do Paraná aos servidores públicos. 3,45 já está garantido. Vamos ver se a gente consegue fazer com que esse valor seja repassado ao servidor em uma única parcela. E o saldo aí para chegar a 8,17, os 4,72, o Estado possa garantir aí no mês de janeiro, e também essa possibilidade aí que está sendo colocada no projeto de lei para retroceder aí a data base e já dar a reposição de todo o mês de janeiro. Hoje, Ricardo, e a comunidade de Iguaraçu, eu tenho participado constantemente de todas essas discussões lá em Curitiba, e é muito difícil o momento político que vive o Estado do Paraná. O Partido dos Trabalhadores pega o Estado como uma referência nesse momento para poder inibir os trabalhos do governo, que é do PSDB. Tudo que se discute na Assembleia e que se chegue num acordo, meia hora depois já rói a corda, volta para trás e a situação não consegue ser resolvida. Foi dessa maneira essa semana. Esse projeto não teria sido encaminhado à Assembleia se não houvesse lá uma concordância aí da oposição. Só que no momento que vai se chegar na conclusão, a oposição volta atrás e tem trazido algumas dificuldades aí na negociação. Mas nós vamos continuar nessa negociação durante toda essa semana para poder ver se chegamos aí num consenso para dar a condição dos 8,17 de reposição salarial ao servidor público do Estado. No passado recente, alguns benefícios foram dados aí aos servidores, às vezes não deveriam ser dados como foram, né, da maneira que aconteceu. Muitas categorias aí com salários bastante avantajados comparando com a iniciativa privada, e no fundo quem paga isso é o contribuinte, né? Você não pode ter o sistema público custando mais caro que a iniciativa privada. Administrei Toledo dessa maneira, na economia do Estado do Paraná, fazendo com que as ações fossem feitas, muitos investimentos acontecendo com análise do custo-benefício de cada centavo investido aí em benefício da sociedade. Agora não pode, não tem lógica o sistema público custar muito mais caro do que a iniciativa privada. Por isso que é preciso ter conscientização de todos. Os ganhos têm que acontecer, as reposições salariais têm que acontecer, mas tem que ter a conscientização de que o Estado não tem condição de poder arcar com altos salários aí, sendo pago a várias categorias. Não estou dizendo especificamente sobre nenhuma das categorias. Estou dizendo o que eu tenho de conhecimento hoje da planilha de pagamento salarial do Estado do Paraná. E, logicamente, isso tem que ser analisado. Tem que ser dado a correção, tem que ser dado com direito adquirido. Agora, se tiver que ser um pouco parcelado em função do momento e da crise que vive o nosso Estado do Paraná, tem que ter a conscientização de todos, para que cada um possa se ajudar e fazer com que esse momento de crise seja superado e com menos dificuldade para o cidadão que paga o seu tributo e que, logicamente, não quer ver o teu filho aí fora da sala de aula. Então, numa conscientização, numa colaboração entre as partes, envolvendo aí os servidores e envolvendo o sistema público do Estado, a administração geral, eu acredito que essa semana vai caminhar para uma solução, o governo contribuindo um pouco mais e os servidores ajudando aí com um pouco menos, com aquilo que possa ajudar nesse momento de crise que vive a nação, e o Estado do Paraná não podia ser diferente. Os comentários aí da internet, deputado, com certeza o senhor já deve ter visto, né? Que a questão é disparitária, que o pessoal comenta muito a respeito do judiciário, que não sei o quê, que tem isso, que tem aquilo outro. Só que o pessoal parece que não tem conhecimento que são 3 poderes independentes. E o senhor podia fazer um comentário, que o pessoal sempre comenta, e é bom a gente esclarecer, nós que somos imprensa, né? Uma coisa tem que ser bem esclarecida, porque o pessoal não tem conhecimento, parece, ou se tem, faz distorção. Os poderes são independentes, não pode todo o sistema depender simplesmente da governabilidade do Estado do Paraná, depender do governo do Estado. A gente está falando de Estado, não estamos falando de governo ou de governador, estamos falando de Estado, da instituição Paraná. E, logicamente, os governos são independentes. O Tribunal de Justiça tem o seu orçamento
E não é o governador e nem o deputado que dá palpite lá no Tribunal de Justiça. Eles têm independência para poder investir os recursos que são a eles definidos pela própria Constituição do